nós vamos falar sobre pecado e perdão, né? São duas coisas contrárias aí. Uma destrói a vida do indivíduo, né? A outra redime o indivíduo na presença do Senhor e traz a felicidade. Uma destrói o relacionamento do homem com Deus e o outro reconcilia o homem com o Senhor. A nossa leitura hoje está em Romanos, capítulo 8, versículos 28 ao 39. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Faça uma reflexão na sua vida agora, nessa manhã, nesse momento, e veja quanto Deus ama você. Veja que o texto diz que aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Amigos, nós não podemos brincar com o pecado. Nós não podemos brincar com as coisas do mal, porque isso vai nos trazer condenação. E veja o tanto que isso é grave. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Isso significa que Deus tinha o de melhor, o mais precioso, seu Filho Jesus, entregou para que nós pudéssemos ser resgatados do pecado, ser livres, ser limpos, ser santos. O preço foi altíssimo para que esse pecado fosse tirado de nós, para que pudéssemos ser libertados, para que pudéssemos ser perdoados. Não faz sentido nós hoje brincarmos com essas coisas. Embora estejam muitas pregações por aí, muitas pessoas falando que Deus não nos condenará. Tome muito cuidado, porque o pecado corrompe o homem, o pecado leva o homem ao inferno. Diante desse texto que fala que aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, também diz que quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus ama você, irmão. Minha irmã, Deus te ama. E Ele não quer que você vá para o inferno, por isso Ele está te alertando hoje. Afaste-se do pecado. Livre-se daquilo que desagrada ao Senhor, porque o preço pelo teu resgate já foi pago. Jesus já pagou o teu preço para que você fosse livre.
O texto também diz que quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu, e mais, quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja, eu posso imaginar nesse momento Jesus intercedendo por mim. Pai, tenha misericórdia daquele indivíduo. Eu amo ele, eu morri por ele. Não faz sentido nós hoje decidirmos pecar livremente, viver de uma forma que desagrada o Senhor, sabendo que o preço foi pago, foi altíssimo, foi o sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz com tanta humilhação. E mesmo assim, sabendo que esse Jesus está à direita de Deus, está sentado à direita de Deus, está intercedendo por mim nesse momento. Como faz sentido nessa situação eu estar sabendo que Jesus pagou o preço pelo meu resgate, ressuscitou, está ao lado de Deus, intercedendo para que eu não seja condenado, e eu continuo no pecado? O texto também diz que quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, irmãos, pode nos separar de Jesus, do seu grande amor. Mas se você for desobediente à sua palavra, isso vai te separar do Senhor. Isso vai te causar uma tristeza muito grande, uma dor, uma solidão. O pecado nos suja, ele fede. Deus nos perdoa, nos purifica através de seu Filho Jesus. Vamos ter muito cuidado com a nossa conduta. Deus, ao nos criar, traçou planos para a nossa vida, mas às vezes insistimos em fazer a nossa vontade. Se a palavra pecado originalmente significa errar o alvo, então pecamos quando fazemos aquilo que nós queremos em vez de fazer aquilo que Deus quer. Então seria melhor sintonizar a minha vontade, com a vontade do Senhor, sintonizar, buscar aquilo que agrada a Deus e gostar daquilo que Deus gosta. Em Romanos podemos ler que o pecado traz consequências para nós. A primeira delas é que perdemos a comunhão com Deus. Em Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Sendo ele santo, é contra sua própria natureza conviver com o que é impuro. Logo, não podemos viver em sua companhia se estivermos vivendo em pecado. Por isso, amigos, se eu vejo que tem algo que está na minha conduta, no meu modo de viver, que desagrada a Deus, eu tenho que me livrar logo disso, pois senão estarei longe da presença do Senhor. Em 1 João 3, versículos 5 e 6 diz: vocês sabem que ele se manifestou para tirar dos nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conhece. Então há muitas pessoas que se dizem ser bons por aí, mas estão em pecado. Não faz sentido. É melhor eu viver de forma que agrada a Deus e ter a sua aprovação, mesmo que contrarie as pessoas que estão ao meu redor, mas que Deus esteja sendo louvado pela minha conduta. Até mesmo Jesus se viu afastado de Deus quando na cruz levou sobre si todos os pecados da humanidade. Veja o quanto isso é sério. Mateus capítulo 27, versículo 46 diz: por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Que significa: meu Deus, por que me abandonaste?
Esse é um momento muito difícil na vida de Jesus. Eu acredito até que naquele momento no jardim do Getsêmani, Jesus estava pensando mais nesse momento, que ele está afastado de Deus, mais do que até no próprio sofrimento, das chibatadas, dos murros, dos insultos. Esse momento da separação entre ele e Deus foi o mais difícil da sua vida. E aqui está nós, brincando com o pecado, brincando com aquilo que pode nos levar para o inferno. Cuidado, irmãos. O sofrimento é muito grande, muitas vezes pensamos que é superficial, porque a nossa visão é limitada às coisas que vemos e tocamos. Mas se pararmos um pouquinho para entender o que é ser separado de Deus, é só ler esse texto de Jesus, esse texto de Mateus, em que Jesus clama: meu Deus, por que me abandonaste? É duro, é difícil. Outra consequência que o pecado nos trouxe foi a própria morte. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porém, nós podemos ser perdoados por meio de Cristo. Isso é uma grande notícia, na verdade. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, lemos que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Portanto, se você se acha em meio ao pecado, há uma grande luz que brilha e te chama, Jesus. Ele tem poder para te perdoar os pecados e te purificar de toda injustiça. Creia nisso. Mesmo que tenhamos ofendido a Deus e mereçamos ser condenados por isso, já não seremos mais alvo de sua punição, pois o olhar para Deus, o olhar para nós, Deus verá a pena cumprida por seu Filho Jesus. O preço já foi pago. É importante lembrar que, embora Deus nos perdoe, sofreremos as consequências dos nossos atos que praticamos. Ainda assim, não devemos esquecer que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, como está em Romanos 8, versículo 28. Para quem foi salvo desse modo, até mesmo a morte é usada para um fim glorioso, pois o unirá a Deus eternamente. Por isso, para o verdadeiro cristão, para aquele verdadeiro discípulo do Senhor, que crer na volta de Jesus, nem mesmo a morte pode nos causar temor, pois sabemos que ao morrer, ao adormecer para esse mundo, estaremos nos unindo eternamente com Deus. Portanto, quando você pecar, reconheça humildemente seu erro e sujeite-se a Deus, que além de nos purificar, também opera com poder para o nosso crescimento, até mesmo em nossos erros. A melhor decisão que você pode tomar é entregar sua vida a Deus e agir e seguir Jesus de perto, vivendo aquilo que Ele falou para vivermos. Por meio de Cristo, Deus nos perdoa e nos dá uma nova vida. Por isso, irmãos, irmãs e amigos, não faz sentido começarmos um dia como esse entristecidos e abatidos, pois o preço pelo nosso resgate foi pago por Jesus. O que me resta agora é me livrar daquilo que desagrada o Senhor, aquilo que levou Jesus a ser crucificado naquela cruz, aquilo que levou Jesus a ser afastado de Deus por um breve momento. Afaste-se do pecado antes que você perca sua comunhão com Deus. Saber que Jesus perdoou os nossos pecados, isso deve ser motivo de grande alegria para mim e para você hoje, nessa manhã, nesse momento. Pai nosso Deus, nós queremos ser gratos a Ti pela oportunidade de podermos estar vivos nessa manhã, de poder refletir na nossa vida e ter oportunidade de se arrepender daquilo que desagrada o Senhor. Perdoe-nos pelas nossas falhas, por aquilo que fazemos e desagradamos o Senhor. Nos perdoe, nos dê a oportunidade de fazer a Tua vontade. Nos dirija pelos caminhos que o Senhor quer que nós andamos, para que possamos ser luz nesse mundo de trevas, que possamos resplandecer a luz de Cristo,
em meio às tribulações, em meio à escuridão desse mundo, que as pessoas possam ver em nós motivo de alegria, de pessoas que realmente confiam em tuas promessas. Eu te agradeço pelo esse dia, pela oportunidade, pelo esse canal que é a Rádio Jovem Gospel, de poder levar a tua palavra, de poder cantar louvores ao teu nome, de poder nesse momento ser exemplo para meus irmãos. Essa é a oração de todos nós que estamos aqui nesse momento, Pai. Se estamos fazendo algo que desagrada ao Senhor, que o Senhor nos ajude a entender e que possamos nos livrar dessa condição de vida, desse modo de viver. Mais uma vez, perdoe pelos pecados que temos cometido, aquilo que temos feito que tem desagradado ao Senhor. Nos ajuda e nos conduz pelos caminhos, pelos teus caminhos retos e verdadeiros. Te agradeço pela família, pelo alimento, por tudo que o Senhor nos tem dado. Mesmo sem merecer, teu Filho Jesus abriu a porta do céu para que pudéssemos entrar. Ajuda-nos a não desperdiçar essa grande bênção que é o perdão dos nossos pecados, essa reconciliação que temos com o Senhor através do teu Filho Jesus. Pai, que bom seria neste mundo se o amor fosse profundo e o louvor mais dedicado a ti. Eu não teria que olhar tristonho e ver a vida que sonho tão longe de mim. E as ações e frustrações de um corrupto permeiam horas de luto, frutos do inimigo atroz, que atrás de qualquer servo espreita e, se podendo, aproveita, e eis um pecado a mais. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ó Pai, que bom poder estar no mundo com o teu amor profundo e o louvor mais dedicado a ti. Ah, eu sei que posso olhar sorrindo e ver a vida assim indo, tão dependente e crente em ti. E as ações e orações de um redimido, ouvidas como gemido pelos ouvidos do Senhor, que ao lado dos seus servos é presente e prova que nos atende pela resposta fiel. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados,
perdoar os pecados e nos purificar.